Então, agora, estamos caminhando ali para o nosso encerramento. E eu vou falar um pouquinho sobre a arte de viver de corpo, alma e espírito. Algo que eu tenho aprendido, ainda estou vivendo o processo, até porque eu acredito assim, que esse processo nunca vai acabar na nossa vida, né? Quando a gente acabar, é porque já chegou a hora. Justamente porque nós somos um ser integral, né? E essa imagem aqui representa a base, né? As raízes. E se tudo isso está acontecendo hoje, é porque eu tive uma família que me nutriu, que me deu os valores certos. E aqui eu não falo nem só dessa família, eu falo lá atrás da nossa ancestralidade. A gente precisa dar valor ao nosso legado. Se hoje nós estamos construindo e frutificando ou colhendo algo, é porque lá atrás outros puseram as suas mãos. E a gente sabe muito bem, né, da história da imigração italiana, com muita dor, muitas lágrimas, né, e pagou o preço. Eu acredito que cada um de nós paga o preço. É aquela famosa, né, frase que diz que cada um carrega a cruz que é possível suportar. Deus sabe a cruz que dá para cada um. Mas no sentido de responsabilidade mesmo. E mesmo, né, tendo toda essa... honrando e tendo todo esse olhar para o valor, né, do que me foi confiado e o legado que chegou até a mim, a gente sabe que nenhuma família é perfeita, né? Todos nós, toda a família é aquilo que eu falei antes, estamos em construção. E é interessante que desde pequenininha eu tinha uma frase, né? Não de forma alguma desmerecendo as qualidades, mas eu dizia, por algumas outras questões, quando eu crescer, eu quero ter uma família de verdade. Porque eu tinha alguns padrões de alguns detalhes que eu dizia, não, na minha família vai ser diferente. Eu queria já fazer os meus ajustes. E eu cresci com isso. Quando formei minha família, né, com o Juliano, tendo os filhos, e aquela coisa, não, agora eu tenho uma família. Só que mal eu sabia que a questão não é eu ter uma família de verdade, mas é eu ser uma família de verdade. Isso muda tudo. E por muitos anos, as coisas que eu mais me doeu na infância, ou que eu rejeitava, quando eu percebia, eu estava replicando dentro da minha casa. Com as pessoas que eu mais amava. E que coisas que eu abominava. Mas em alguns momentos de estresse, ou enfim, eu vomitava aquilo para fora. Porque a gente confunde o ter com o ser, né? E principalmente porque eu projetava todas as minhas expectativas, toda a minha alegria, a minha felicidade, o meu propósito, até a minha identidade, nas pessoas que eu mais amava. No meu marido, pensa o fardo, né? Ou até dos meus pais. Quantas vezes a gente erra quando a gente julga, né? A gente tem um ar assim de julgamento. E isso é tão urgente, assim, é tão importante a gente despertar para isso. Porque quando a gente faz isso sem se dar conta, de forma inevitável, a gente aprisiona nós mesmos e as pessoas que a gente ama. É como se a gente se colocasse dentro de uma gaiola de portas abertas. A porta está aberta, o nosso lugar não seria dentro da gaiola. Mas a gente acaba se submetendo e se colocando naquele lugar. Porque a gente tolhe a liberdade nossa e das outras pessoas, né? Botando nas outras pessoas ou em circunstâncias a expectativa das coisas. Quando na verdade, né? Aqui, ó, eu tinha esquecido de passar. Minha família linda, meus tesouros. E que a responsabilidade por nós sermos felizes, plenos, realizados, é nossa. Somente nossa. Só uma pessoa feliz pode tornar outra pessoa feliz. Só uma pessoa transformada e curada pode curar e transformar as outras pessoas à sua volta. Mas não por imposição, por inspiração, por transbordo, simplesmente.
as coisas lentamente vão para o lugar. Eu acho que a gente é prova disso, né, amor? A gente está vivendo o processo. Como eu disse, eu certamente não sou mais do que nenhum de vocês ali. Cada um tem os seus pontos, fortes e fracos. Cada um tem a sua estação, né? Cada um, nessa manhã, é esse convite que eu faço para cada um olhar para dentro de si, para refletir nisso. Porque quando a gente muda de corpo, de alma e espírito, e a gente tem que lembrar sempre que nós somos um ser triuno, completo nessa tricotomia, imagem e semelhança daquele que nos criou. Quando a gente vai mudando de forma integral, tudo muda à nossa volta, o mundo muda, nossa família muda, começando dentro da nossa casa. Uma frase minha que eu comecei a adotar como princípio mesmo, faz 2 anos mais ou menos, e é engraçado porque eu não tinha eu subia em palco quando eu era criança, né? Porque eu dançava balé, competia, tocava piano, né? Mas depois, por muito tempo, eu não subia mais em palco. Mas essa frase é que o palco da minha vida seja os meus bastidores. Seja quando eu acordar de manhã, e agora eu lembrei de uma questão que passou a ser hábito lá em casa, porque eu quis, né, ensinar desde cedo. O ano passado comecei com essa meta, os meus filhos a arrumarem a cama dele, que era algo que desde pequenininha minha mãe tentou fazer de tudo, mas eu na minha rebeldia, sei lá, e porque tinha sempre a funcionária, né, que no fim fazia, eu me acomodava e no fim, né, aquilo não virou um hábito na minha vida. E eu percebi, não, eu preciso ensinar os meus filhos essas pequenas coisas dentro de casa. E aí um dia assim, tá, mas como é que tu vai ensinar se nem tu faz? É a tata deles que arruma a minha cama. Porque eu acordo cedo, correndo, muitas vezes eu saio antes do meu marido. E eu, até isso, comecei a tornar um hábito de arrumar a minha própria cama, porque senão eu não ia ter autoridade de ser exemplo e inspiração para os meus filhos. E eu acabei pegando esse momento, é um momento já de início de dia, consagrando, que foi falado da mesa aqui, que é um dos altares mais importantes na vida de uma família, de um ser humano. A cama também. A cama é um lugar de descanso e para uma família, no casamento, ele é sagrado. E eu comecei a declarar sobre o leito, aquilo que as bênçãos, comecei a agradecer desde manhã, por tudo, pela unidade, pela aliança, pelo nosso relacionamento. Então, a gente esquece às vezes que a nossa palavra tem poder também, né? A gente lembra só quando vai fazer uma oração. Só que a gente não percebe que quando a gente está nervoso, a gente está declarando uma palavra que está definindo coisas. A gente traz a existência. E a mesma coisa, o quanto a gente negligencia a nossa própria palavra para abençoar os da nossa casa, a nossa própria vida, para declarar isso. E não há mudança, como eu acredito, pelo menos isso, porque é o que eu tenho vivido, se não for por completo, né? Se a gente fizer pela metade, e é engraçado, porque às vezes, cada um defende, né, aquilo que mais vive. Às vezes é o espiritual, às vezes é o conhecimento, a mentalidade, as emoções, e às vezes é a saúde. Mas todos eles são importantes. Novamente, tem que trazer o princípio. Nós somos imagem e semelhança. Nós fomos feitos dessa forma. E a gente costuma inverter, né? Essa integralidade é ser, a fazer, para ter. O ter é uma consequência. Só que no dia a dia, quantas vezes a gente inverte, né? Primeiro a gente quer ter. É assim até numa oração, né? Muitas vezes. E aí, muitas vezes a gente faz, para, inclusive, se sentir uma pessoa com valor. Eu, por muitos anos na minha vida, eu era uma ativista, mas não por um propósito. Simplesmente porque eu precisava produzir para provar o meu valor, para mim mesma e para todos os outros. Que escravidão, né? Chega uma hora que a gente cansa. Porque a motivação, ela não pode ser essa. E
Recentemente eu achei interessante também um conceito que a linguagem do corpo, ela vem pelo movimento, né? Por isso que é tão importante a questão da saúde física, dos exercícios. E uma coisa vai ativando outra. Quando a gente está em movimento, significa que a gente está vivendo, a gente está pronto para a vida. A linguagem da alma, que é a mente e as emoções, ela é governada pelas imagens que a gente cria na mente. Assim é o conceito da fé, né? Tornar o presente aquilo que é no futuro como se já fosse. E tudo, até questão de neurociência, né, é comprovado que tudo começa primeiro por uma imagem. Por isso, né, que tantas vezes ali na palavra, Deus ilustra e pede para os seus filhos em forma metafórica. Olha, conta quantas estrelas tem nos céus, a areia no mar. Enfim, tantos exemplos, porque o ser humano, ele começa... Ele caminha inconscientemente de acordo com as imagens que ele nutre. E aqui está o fato relevante, que também foi comentado aqui, né, com o Pascoaloto, do que a gente tem não só permitido, né, o filtro que a gente precisa fazer, não só na vida dos nossos filhos, mas dentro da nossa casa. Porque aquilo que a gente se alimenta é aquilo que vai nutrir e condicionar, mesmo que às vezes inconsciente, as nossas palavras, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então a pergunta que eu faço hoje, para mim mesma e vocês, onde está o meu olhar? Onde que nós estamos focando os nossos olhos? E a linguagem do Espírito, essa é a maior novidade, para muitos não é novidade, mas assim, que é um grande presente. São as boas novas, que o Espírito está pronto. É só acessar a fonte. E até eu, né, comecei falando em corpo, alma e espírito. Só que na verdade a gente deveria falar o contrário. Espírito, alma e corpo. Porque antes de tudo, nós somos espírito. A gente veio de Deus e a gente vai voltar para Deus. Agora, a pergunta é, enquanto estivermos aqui, a gente está sendo, a nossa alma, as nossas decisões, as nossas emoções, a nossa mente, ela está sendo nutrida por aquilo que o nosso corpo fala, pelas nossas necessidades ou prazeres, simplesmente, ou pelo canal direto, que é o Espírito. Porque quando é o Espírito que governa, e aí entra a espiritualidade, eu não estou falando de religião, como foi falado aqui, eu falo de relacionamento com o nosso Criador. Muda tudo, né? As coisas começam a mudar. E porque a gente começa a fluir em liberdade para ser e fazer aquilo que nós fomos chamados. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre identidade, né? Propósito e legado. E montando essa palestra, eu me lembrei que também, como ilustração, né? Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. A gente acha que Golias era o maior gigante, foi o maior gigante da vida desse homem. Na verdade, o maior gigante, Golias só foi uma porta, uma provação para ele. O maior gigante era ele ter que passar uma vida inteira sem ser o rei de Israel, que era o propósito que ele precisava cumprir nessa terra. E o problema, um dos maiores problemas que eu acredito ser da humanidade, e que por muito tempo eu enfrentei, eu penso que agora eu estou na caminhada, digamos, com uma maturidade maior, iniciando, né? Porque vocês podem comprovadamente perceber que aqui também está sendo um romper, né? Para mim, estou em construção, mas o maior gigante e desafio da humanidade, eu acredito, é ter que viver uma vida inteira para chegar no leito da morte e perceber que de fato, de repente, não viveu aquilo que tinha sido para viver. Que não foi e não cumpriu com a sua missão aqui na Terra. E eu acredito e vivi na pele durante alguns anos a questão de que quando não sabemos quem somos de fato, e quando não temos clareza, isso no coração mesmo, do nosso propósito, a gente perde a alegria de viver. É como se fosse um
um tanque de combustível e que está vazando. Está vazando ali o combustível. Chega uma hora, não tem mais. Por mais que a gente possa se esforçar, ter boas intenções, não vai mais para frente. Porque eu realmente acredito que cada um de nós foi sonhado, e porque está na palavra, e foi predestinado antes da fundação do mundo. Se a gente entendesse e percebesse o real valor que nós temos, entender que o universo foi criado para a obra-prima, a cerejinha do bolo, que somos nós, ter sido ali apresentado ao mundo diante de Deus, a sua família, Ele cria filhos, não robôs, não servos. Para isso Ele criou os anjos, né? A sua equipe. Mas nós não. Ele nos predestinou como filhos para um relacionamento de livre-arbítrio. Porque quem ama dá a liberdade de escolha. E por muito tempo eu fui governada por sentimentos que me auto-boicotavam e distorciam a minha identidade. Negação, baixa autoestima, culpa, rejeição, carência, medos, dúvidas. Sempre como uma vítima de pessoas, de circunstâncias e do destino. Enquanto a gente estiver colocado no papel de vítima, a gente nunca vai florescer. E o sintoma, quando a gente escapa do nosso destino, ou a gente vive no passado, que é um dos grandes... como é que eu vou dizer? É muito fácil identificar quando uma pessoa está em depressão. Geralmente ela está no passado, né? Ela não sai de lá. De memórias doloridas, de fracassos. Ou a gente está preso no futuro. Que eu era muito... Eu era essa. Que estava ou no passado ou no futuro. Sempre sonhando, sempre tentando, né? Olhando o lixo lá. Ao invés de limpar de fato, eu olhava, coitadinha de mim, né? Eu sou uma vítima. E a gente deixa de viver o agora. A gente não realiza o que a gente pode fazer hoje. O momento, ele tem que ser o presente. Hoje, agora, a gente está construindo história. Hoje eu estou rompendo. Eu tenho certeza que hoje vocês, dentro do coração de vocês, vocês estão também sendo transformados. Aqui, esqueci de passar, era a lâmina justamente. Às vezes, então, a gente fica querendo se esconder, né? Por que será? Por medo? Falta de coragem mesmo? E como descobrir quem nós somos? Quem eu sou? Qual a minha verdadeira identidade? Eu tenho que dizer, independente de crença, é somente quando conhecemos o nosso Criador. E não de ouvir falar, não por teorias, mas de andar com Ele. Já dizia Jó, né, na palavra. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Deus, vou falar de novo, acho que eu já falei hoje. Deus não se explica, se vive. E o que fortalece essa nossa convicção e intimidade como amigos são as experiências que nós temos juntos. Né? É por isso que Deus quer um relacionamento individual. Com cada um Ele vai falar de uma forma. Ele não tem uma fórmula pronta. Não tem protocolos. E mais uma vez eu enfatizo. Eu não estou aqui falando de religião. Porque Deus não é católico. Deus não é evangélico. Deus não é espírita. Deus não é nenhuma religião. Nem Cristo, quando veio ao mundo para revelar a imagem e semelhança do seu Pai, porque Ele é o próprio Criador, nem Ele defendeu a sua religião, que era judaica. Ele simplesmente revelou as virtudes, os atributos do Pai Celestial. Nessa tricotomia de amor, né? O Pai, o Cristo, Jesus e o Espírito Santo. Então, assim, isso é um fato. Ele a gente acreditando ou não, a gente ignorando ou não, a gente gostando ou não, Deus não vai mudar. Ele é, o nome dele, ele se define na palavra, o eu sou. Tem outros nomes, mas ele se define, eu sou quem eu sou. Ele não muda, mas a nossa vida, sim, a nossa vida muda sim. Se a gente negligenciar isso, esse relacionamento. Não só a nossa vida aqui para acessar as riquezas que Ele já tem disponíveis para nós e conquistou a preço de sangue, mas também para acessar a eternidade.
Que é uma pena, né, que a gente só confronta isso. Às vezes a gente procura coisas só agradáveis de se ouvir, mas não quer ouvir falar sobre o destino nosso na eternidade. Porque imagina, falar de inferno, falar, né, o que é isso? Só vamos falar a mensagem do amor. Sim, a essência de Deus é amor, mas a essência de Deus é justiça. Por isso que Ele mesmo instituiu as leis espirituais que governam o mundo e o universo. Enquanto nós estivermos protegendo e defendendo as nossas religiões, ou querendo falar somente em nome dela, a gente estará negligenciando a nossa própria essência, que é o fluir no amor do nosso Pai, da essência de Deus, que foi revelada, né, através do Cristo vivo. Em Gênesis, está lá, tudo foi feito através da palavra. Isso é a unidade, né, o modelo ideal de família. Se você não tem o hábito ainda de ler a Bíblia, mesmo que você não creia, eu desafio você. Mergulhe, como um livro, mas só pense assim, dê oportunidade para ti, de dizer, Deus, mesmo que eu não tenha experiência ainda contigo, eu não acredito em ti, mas eu quero ser tocado com o teu Espírito. Me revela, se tem algo, me revela. E leia. No mínimo você vai ganhar muita sabedoria. E em Gênesis, né, tá lá desde o início, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E até uma dica, um livro que eu comecei a ler, porque eu já conhecia, já tinha uma religião, nasci, né, normal, os princípios, da minha raiz, da minha família. Mas por metade da minha vida, eu conhecia de falar de Deus, mas não de ter um encontro face a face. E eu comecei a ler João 1, né, onde diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É isso que acontece quando a gente acessa esse amor de Deus. A luz invade, né? E a luz também no sentido de mostrar aquilo que precisa ser mudado dentro da gente. Quando a gente acessa, né, o Cristo vivo, não o Cristo da manjedoura ou que está pregado na cruz, não, aquele que está vivo e que é uma pessoa de relacionamento, a gente tem um acesso livre, porque Ele mesmo se definiu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E através desse relacionamento e conhecendo o caráter do nosso Criador é que a gente vai passar a se enxergar. A gente vai passar, como nós somos imagem e semelhança, a gente vai começar a enxergar as nossas qualidades, as nossas virtudes, a nossa personalidade, porque a gente se vê refletido nele. Agora, todo esse processo, eu trago aqui também algo que tem sido norte para tudo que eu tenho vivido, que é o princípio, né, que Cristo reuniu dos mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e entendimento, e ame a seu próximo como a si mesmo. Se a gente não aprender, não acessar o amor de Deus, aquele amor que é puro, que é íntegro, e a gente não trabalhar primeiramente em nós esse amor, um amor próprio, mas que é um amor puro, através dessa mesma pureza do amor de Deus. Se a gente não conseguir se amar, se aceitar, resolver a nossa vida, é impossível a gente amar as outras pessoas ao nosso redor com esse mesmo amor, com essa mesma essência de Deus. Porque a gente projeta aquilo que nós somos. Tanto cura, quanto transformação, quanto as nossas mazelas. Então esse é um processo necessário. E uma coisa que me
me confrontado muito, é isso, né? Às vezes, quantas vezes na minha vida eu disse, não, mas é por Deus, eu amo a Deus. E aí um dia uma frase, né, veio ao meu coração, que amor é esse? Que eu digo que honro e coloco Ele em primeiro lugar? Se quando eu preciso tomar uma decisão e agir segundo aquilo que Ele depositou no meu coração, eu me escondo. Eu prefiro agradar a homens ou me agradar para ficar numa zona de conforto e não fazer de fato por obediência. Vou dizer que essa conferência, ela está sendo feita por obediência, da semente que foi plantada no meu coração. Porque se fosse simplesmente por vontade ou por capacitação, eu seria uma das pessoas, das mais improváveis de estar aqui hoje. E aqui só como a gente está falando sobre essa integralidade, né? A arte de viver de corpo, alma e espírito. Outras pessoas amanhã também vão poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Que são especialistas sobre a mente. Que a gente precisa sim investir em conhecimento. É o bem mais precioso que a gente pode investir na nossa vida. Porém, com o filtro da palavra de Deus. A gente tem que ter o filtro do nosso coração, né? Porque hoje tem de tudo disponível. E tudo nos é lícito, mas o que nos convém? O que realmente agrada a Deus, mas e também que vai repercutir para que seja realmente bênção na nossa vida e na vida dos outros, né? E o pior desastre é a ignorância. A gente simplesmente rejeitar o conhecimento também, porque a gente acha que já o que sabe é o suficiente. Ou se apoiar, porque sabe muito do espiritual, então negligencia o conhecimento. Ou ao contrário. Ou, por exemplo, na questão fisiológica do corpo. E no pilar corpo, né? A questão do autocuidado, que amanhã a Jana vai trazer uma palavra bem, bem importante ali. E o desafio hoje, então, que foi um exercício que eu fiz para mim mesma, se vocês puderem ter um tempo a sós durante essa semana, criem um momento e peguem um espelho, exatamente um espelho. É um exercício interessante. A primeira vez que eu vi, eu não conseguia me olhar nos olhos, há anos atrás. Queria fugir. Parece até, né, ridículo falar isso. E escrevam, respondam, quem sou eu? Da forma que vem no coração. Como que você se enxerga? Do seu estado atual. E depois, convide o teu pai, o teu Criador, para responder essa mesma pergunta. E seja sensível à voz que vai vir no teu coração. De quem Ele diz que tu és. Vocês vão se surpreender. Na primeira vez que eu fiz o exercício, essa primeira listinha do jeito que eu me enxergava, eu acho que não tinha nenhuma qualidade na lista. Eu mesma não conseguia avançar, assim, foi algo muito difícil, um exercício muito difícil para mim. E quando eu comecei a fluir, de receber, de realmente, na decisão de querer ser curada nessa minha identidade, pasmem, né, aos olhos dele. Eu estou ainda digerindo algumas coisas, mas foram 2 folhas escritas, de coisas maravilhosas, lindas, que nem eu mesma sabia. Pode ser que hoje nós não nos sentimos aquilo, mas Deus nos vê como obra acabada lá no final. E é assim que Ele quer que a gente se enxergue hoje. Porque a forma como a gente se enxerga hoje, a gente vai agir para honrar isso. Para dignificar a nossa história. Vocês lembram daquela... Acho que a maioria de vocês assistiu o filme do Rei Leão. Né? Quando o leãozinho, ele foge do seu destino. Porque ele foi carregado pela culpa, por tantas coisas que, enfim, que desviaram ele do caminho. E chega uma hora, que é um momento que ele tem um encontro com o pai dele,
quando ele olha achando que é o pai dele, né, no espelho, ele olha pelo pai, através do pai, ele vê a sua imagem, ele entende, compreende a sua identidade, quem ele é. E o rumo da história dele muda, e não só a dele, de toda a floresta ali, de toda a prole dele. Então, a minha mensagem é isso, para que a gente viva o processo, para que a gente tenha coragem, ousadia de ter esse confronto conosco mesmo, porque só assim a gente vai chegar no vinho novo, no transbordo, na alegria, na cura, né? E quando, à medida que a gente vai fazendo isso, porque é impossível e Deus respeita o tempo de cada um, mas à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai ativando não só coisas em nós, nas pessoas à nossa volta. Então, né, até fortalecendo ali a palestra linda da doutora Jane, a imagem ali da família, né, de mãos, enfim, celebrando em torno da mesa. E o vinho representa isso, celebração. Qual é a marca que eu e você temos deixado no mundo? A gente tem que parar de procrastinar. Um dos sintomas de quando a gente vive no passado, no futuro, não resolve as coisas, é a procrastinação. Quanto tempo mais a gente vai empurrar com a barriga, né? E eu queria encerrar passando um vídeo que há anos atrás me despertou. Espero que para vocês também ele toque o coração de vocês. E ele fala muito de propósito. Não é da morte que a maioria das pessoas tem medo, mas de chegar ao fim da vida, para só então perceber que nunca viveu de verdade. Fizeram um estudo hospitalar com mais de 100 pessoas idosas, pessoas à beira da morte, em seus últimos suspiros. Pediram que eles refletissem sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Eu te pergunto, serão essas suas últimas palavras? E se eu te dissesse: ei, você, acorda, porque você existe! A vida não foi feita só para trabalhar, esperar pelo fim de semana e pagar as contas. Não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei: cada pessoa na Terra tem um dom. A comunidade negra que me perdoe, mas não posso mais fingir. Martin Luther King, aquele homem nunca teve um sonho. O sonho era o que eu tinha. As pessoas não escolhem os sonhos escolhem as pessoas. Eis onde quero chegar. Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te serve, que te envolve? Ou deixará que ele escape? Um dia desses aprendi algo sobre aviões, algo que me deixou muito surpreso. Estava conversando com um piloto. Ele me disse que muita gente acha perigoso voar de avião, mas ele me disse que na verdade é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Eu disse: o quê? Como assim? Ele disse que quando o avião está no chão, ele começa a enferrujar, falhar e se desgastar muito mais rápido do que se estivesse no ar. Quando ele foi embora, pensei: faz todo sentido, porque aviões foram feitos para viver nos céus, e cada pessoa foi feita para viver o sonho que tem dentro delas. Talvez seja a pior das perdas, ter que viver a vida no chão, sem nunca decolar. A maioria de nós tem medo de ladrão que vem à noite para roubar nossos pertences. Mas existe um ladrão na sua mente que está atrás dos seus sonhos. O nome dele é dúvida. Se você ouvir, chame a polícia, mantenha-o longe das crianças. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que o fracasso já matou. Ele usa muitos disfarces. E assim como um vírus, ele te deixará cego, dividido e transformará em um meio que é letal. Você sabe o que significa? Existem muitas pessoas você meio que quer mudar de carreira, você meio que quer boas notas, você meio que quer entrar em forma. Matemática simples, sem cálculo complicado. Se você meio que quer algo, você meio que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho?
O que acende sua faísca? Você não pode meio que quer. Você tem que querer com todo o seu coração. Terá que batalhar? Sim, não existem atalhos. Você cairá várias vezes, mas quem está contando? Lembre-se, não existe montanha sem subida. Se quiser chegar ao topo, é preciso superar os obstáculos. Haverá momentos de estresse, coisas que te deixarão deprimido. Mas quero te falar uma coisa. Steven Spielberg foi rejeitado 3 vezes na escola de cinema. 3 vezes, mas ele seguiu em frente. Executivos de TV demitiram a Oprah, dizendo que ela não servia para a TV. Mas ela seguiu em frente. Os críticos diziam que Beyoncé não poderia cantar e ela entrou em depressão, mas ela seguiu em frente. Luta e crítica são pré-requisitos para se alcançar a grandeza. É a lei do universo e ninguém escapa dela. Porque dor é vida. Mas você pode escolher sua dor, a dor em busca do sucesso, ou a dor de ser perseguido pelo arrependimento. Aceite meu conselho. Não pense 2 vezes. Nós temos um dom chamado vida. Não a desperdice. O passado não te define. Pelo contrário, você renasce a cada momento. Reconheça isso agora. Às vezes você precisa saltar e abrir as asas na descida. É melhor tentar antes que seja tarde, porque na vida todo tempo é pouco. Sei que pareço um pastor falando, mas se você não usar o seu dom, você não trairá apenas a si mesmo, mas a todo mundo. Que invenção você tem na cabeça? Que ideia, que cura, que habilidade você tem dentro de si para oferecer ao universo? Uni significa uma, verso significa canção. Você faz parte dessa canção. Pega o microfone e seja corajoso. Cante com o seu coração no palco da vida. Você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar agora a fazer um novo fim.